galera, sejam bem-vindos a mais um Jet Test. Hoje estou ao lado do VX Cruiser High Output, que é o HO, só que na versão 1.0. Dessa vez a Yamaha diminuiu um cilindro desde 2015, mas estamos apresentando agora para vocês esse motor. Ele tem 3 cilindros, 1.0, gera em torno de 110 cavalos e anda igual ao antecessor, que tinha 4 cilindros, 1100 cilindrada. Já vou falar do motor para vocês, mas já de cara vocês podem ver que mudou demais, né? Ele está desde 2015 com esse casco, e esse casco é o que é utilizado no GP 1800, pessoal. Então, para vocês saberem melhor, o GP 1800 vem com motor 1.8, 1800 cilindradas Supercharger. O design está totalmente renovado. Os retrovisores, aqui é o porta-luva, o porta-bagagens dele. O espaço continua um pouco pequeno ainda, porém, imaginem que cabe muita coisa aqui. Eu já carreguei uma mochila, âncora e um colete aqui dentro ao mesmo tempo. Só a entrada que é pequena, mas ele é profundo, pessoal. O painel dele digital, vou dar um pré-start aqui para vocês verem, onde em cima ele mostra o giro, velocidade, frente, neutro e ré, orímetro e aqui a voltagem da bateria. Isso daqui é para você travar o jet para ele não dar partida, e isso daqui que é no controle, né, que a Yamaha oferece, o Lower Mode, que para quem não sabe andar, você liga esse Lower Mode, ele corta o giro. Desliga. Aí tá bom, pera aí rapidinho, tá, Oswaldo? Bom, agora galera, desde 2015 também, o sistema Ride, onde é o sistema de eficiência para freio e manobras, que é a ré eletrônica que a Yamaha oferece. A Yamaha, de uma forma diferente, quando você ativa, se você ligar ele, já vai estar no neutro padrão, puxou aqui, ele vai dar ré. Só que você acelera a ré pela manete esquerda, ao contrário do Sidu, que você acionaria a manete e aceleraria com a mão direita para que acelerasse a ré. É uma forma mais fácil, que eu sinceramente acho que é muito prático isso. Só acho que poderia ter soltar uns 1000 giros a mais de ré, que vocês verão hoje no teste de água. Bom, o porta-luva deles é desse tamanho. Poderia ser um pouco mais profundo, mas cabe todos os objetos necessários. E o que não couber aqui, como eu disse no outro episódio para vocês do FX 2020, a Yamaha, ela tem os espaços distribuídos ao invés de ser somente na frente. Então a gente tem um que vocês viram, o segundo e o terceiro aqui atrás desse banco, que ele é a tal da, entre aspas, geladeirinha, que a galera fala que não tem nada de geladeirinha, mas você tem esse espaço, tá? Onde você pode tirar, e tem essa alça aqui. Quando você gira, ele tem um O-ring para vedar, tem essa alça. É uma espécie de uma bolsa que você sai e anda com ele junto. Pode jogar na água aquela boia e ela é vedada. Dica: não coloquem nada que não possa trabalhar com temperatura alta, porque o escapamento está aqui. Então, cuidado com isso. Bom, só para complementar, galera, ele já vem de fábrica com o Cruise Assist, que é uma espécie de piloto automático. Se você não conhece, eu te convido a ver o episódio que eu ensino como que ativa e desativa isso daqui. O botão de No Wake Mode, que é para não fazer marola, ele anda mais ou menos a uns 9 por hora, tá? A chave corta-corrente do Yamaha é presa no pulso, ao invés do clipe, que é do Sidu, que você coloca nos coletes. Esse daqui é no pulso. As manoplas também mudadas, muito melhor do que a manopla do modelo anterior. Os bancos totalmente renovados, que vocês viram. A gente tem um assento cruiser para o piloto e para o último passageiro. O passageiro do meio, que seria sempre o passageiro, o primeiro, né, que marido e esposa, por exemplo, ele não tem o banco cruiser, ele tem apenas uma pequena parte, tá? A plataforma está muito maior em relação ao anterior. Podem ver que dá para aproveitar, ficar sentado, para você aproveitar o seu dia. O gancho para reboque aqui e amarração, as pegas para você poder levantar e se apoiar, e é um modelo que já vem também com escada, tá? Que auxilia muito e ajuda demais no embarque, tá?
O casco, que é o que eu falei para vocês do GP 1800, é o mesmo, então ele aguenta muito, galera, anda demais, demais, demais. Vou mostrar o principal para vocês agora. Vou tirar o banco traseiro, ele é bipartido, vou colocar aqui. Vou tirar este outro banco, ele é um banco leve, ó, então é fácil de manusear. E esse é o motor 1.0 3 cilindros. Ele foi para água, então por isso que ele está molhadinho, mas olha só o tamanho do motor, 40% menor e muito mais leve. Começa pelo filtro de ar, os três, esse é o filtro de ar, motor TR1, que é o modelo dele, os 3 cilindros, e aí ele capta o ar, mistura com combustível e o escapamento por trás. Ele é um jet muito novo, né? Tem 40 horas, mas ele tem muito mais espaço para você poder mexer. Lógico, é um motor menor, anda menos. O tanque, que é uma bela vantagem do Yamaha, são 70 litros de tanque, juntando com um motor super eficiente, com um cilindro a menos que desenvolve a mesma potência e velocidade do que o anterior. Você tem muito mais range, muito mais autonomia, você vai muito mais longe, consegue sair daqui, Guarujá, para quem conhece o percurso, e até Ilhabela tranquilamente. E agora eu vou mostrar para vocês o mais legal, que é como esse motor ronca. Então... Vou desligar, como já está pré-aquecido. Dica: não deixe o seu jet de maneira alguma ficar acelerando mais do que 1 minuto em regra geral fora da água, tá, pessoal? É feito para andar lá. Então, agora vamos fazer o principal, que a gente vai para a água e colocar este meninão aqui em performance para vocês verem. Bora para a água com a gente. Bom, agora eu vou fazer uns zerinhos e umas curvas para manobrabilidade para vocês verem, e depois uns cavalinhos de pau para ver como que ele se comporta. Afinal, é um jet categoria recreação. Comparação ao VX antigo, né? Esse é um VX 2020 que mudou o casco em 2015, e o 2014 para antes é muito diferente a dinâmica, tanto que ele veste o mesmo, esse casco comporta o mesmo motor do GP 1800R, que é o motor top que a Yamaha faz. Então, de manobrabilidade ele é muito bom, e cavalo de pau, vocês puderam perceber que eu jogo muito o corpo. Por quê? Você vê que é um jet para dinâmica de curvas, não é um jet literalmente, você percebendo isso, tá? Então, andando com ele, dá para perceber um pouco que eles se preocuparam mais na questão de curvas. O casco está muito mais elaborado e a dinâmica dele é totalmente diferente. Já no VX antigo você fazia um cavalo de pau melhor, mas não se assustem, porque o fato dele não fazer o cavalo de pau significa que ele tem muito mais dinâmica
tanto no mar, que eu já andei com ele no mar, quanto para curvas. O motor 1.0 aqui respondeu muito bem, com 3 cilindros, agora um cilindro a menos, né, que vocês já viram no começo do vídeo. E agora eu vou fazer a arrancada para vocês verem. Engatei a frente, 3, 2, 1. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Parei o jet, engatei a frente, 3, 2, 1. Mais um detalhe dele, galera, vocês viram que eu saí com o dedo embaixo. E com o dedo embaixo, sem tirar o dedo, eu enfiei ele na curva para ver se ele rodava. E ele entrou numa dinâmica de fazer curva. Então você vê que é um jet que tem um casco para fazer curva mesmo. E não é à toa que colocaram um motor de 1.800 cilindradas Supercharger. Ele tem tanta dinâmica de curva que você vê que o motor 1.0 não é suficiente. Então não que você não tenha, né? Porque isso aqui é econômico demais. Demais. Não deve fazer uns 10, 12 litros hora ou menos, dependendo do ritmo. Vamos fazer freio e ré, tá? Primeiro eu vou fazer umas manobras de ré, vou chegar avante com uma velocidade mais forte, puxar a ré para ver a agilidade da ré. Depois eu vou vir lá de baixo com o dedo no top speed, acelerando tudo para vocês verem a distância que ele percorre para parar, que é o freio. Aqui no Yamaha, a gente tem, para você que não viu ainda, a gente tem o Ride. O Ride, que seria o IBR da Sea-Doo, é o freio e o freio e a ré eletrônica. Então, no Yamaha ele é diferente. Você aciona a manete da esquerda, primeiro só de dar um toque ele vai para o neutro. Se você quiser acelerar a ré, é a manete da esquerda. Você não precisa segurar aqui e acelerar aqui como no Sea-Doo. É uma forma diferente de pilotagem que, modéstia à parte, eu achei um pouco melhor na questão de atracação, porque você não tem que estar com uma manete engatada e acelerar a outra. Bom, vamos lá. Estou com ele no neutro, ligou, o padrão é neutro. Vou acelerar toda a ré para vocês verem. Poderia soltar um pouco mais de giro aqui. Ele 3.500 giros é o limite da ré. Talvez por segurança, mas eu soltaria aqui uns 4.500 giros. Você tem mais capacidade, ó, de manobrabilidade. Então, ó, mais uma vez vou chegar aí. Puxei a ré, parei e encostei. E ó, se ele for bater, eu consigo ser ágil para tirar ele. Agora o freio, vou vir lá de baixo e puxar o freio para vocês verem. Tanta distância para parar, porém ele é diferente o sistema de frenagem, onde o Sea-Doo joga aquela água para cima, que no episódio do GTX 170 que eu falei para vocês, eu acho que deve ser sinalização, não sei, tipo o carro que os carros de hoje pisa direto no freio, eles piscam o pisca-alerta, pode ser que seja isso ou não. A Yamaha fez uma outra estratégia que tem a frenagem, porém ele não joga aquela água para cima.
Eu vou fazer mais uma vez vindo de lá para cá agora na direção contrária, para vir agora a favor amarelo. Top speed e comecei e puxei o gatilho da esquerda, a manete da esquerda, que é o freio em alta velocidade. Dali até lá, acredito eu, uns 40, 50 metros. Então vocês podem ver que é um freio efetivo também. Para que serve isso? Em qualquer velocidade, se você quiser, você pode utilizar. Por isso que eu vim em velocidade máxima e puxei para vocês verem que ele pode ser utilizado. O freio é para isso, é para aumentar a segurança. Alguma situação adversa, pum, puxa o freio, que ele te ajuda bastante. Principalmente aproximações que tem eventos de surpresa, né? Onde tem um morro, às vezes alguma coisa, um morro não, alguma coisa que pode tampar a visão e aparece alguém para cruzar e você utiliza o freio 30, 40 metros. Eu vim em velocidade alta, né, galera? Então top speed aí foi uns 40, 50 metros. Se for metade da velocidade, seria 20 metros, provavelmente. Bom, agora nós vamos para o momento mais esperado. Então eu vou botar o meu super óculos para poder enxergar tudo e fazer esse jet dar tudo. Bom, quero deixar claro, galera, que esse jet não é um jet para você acelerar e conquistar as suas 70 milhas, tá? É um jet 1.0 que visa recreação e economia, tá? Eficiência de combustível. Aqui eu acredito que ele vai dar, o velocímetro está em km por hora, mas depois o editor mostra para vocês aí. Editor, pegue a velocidade e divida por 1.6. E eu vou abrir aqui também o meu relógio que marca por GPS, tá? Que ele vai marcar em nós. Então a gente vai agora fazer a arrancada, a velocidade máxima e vamos fazer as curvas, que é o nosso teste dinâmico. Bora lá. Esquecemos a câmera on-board, então vamos fazer uma câmera on-board, já que a gente esqueceu.
deu 82 e contra o vento ele deu 77, 78 que vocês viram agora. A gente realmente está com vento, ó, tá? E não é maré. A maré, na verdade, a gente começou a gravar ali e aqui, ó, a gente estava aqui e veio para cá. E já faz um tempinho, então a maré não está tão forte, tá? Então vocês puderam ver aí a velocidade top speed e um pouquinho de como que era on-board. Bom, galera, é óbvio que não é um jet que cansa tanto, né? É um jet que visa economia e não velocidade. Se você quiser velocidade, parta para o Supercharger, mas saiba que é uma manutenção um pouco mais alta. Esse jet é para você que procura economia de eficiência, economia de combustível e ao mesmo tempo leva 3 passageiros. Como que eu digo, é um jet com um casco. O jet ski ele tem o casco pequeno e tem 110 HP aqui dentro. Você consegue puxar o wake, o surf ski, a sua boia, tá? Qualquer esportes a reboque e consegue levar 3 passageiros, tá? O banco dele é bem, como que eu diria, confortável, e esta parte aqui ele ajuda bastante, tanto no momento de arrancada, se você estiver no meio de uma curva, né? Aqui, ó, pá, e bater, saltar, ele te ajuda nisso também, tá? Esses bancos cruiser, ele só tem para o passageiro de trás. E esse daqui é um jet que grafismo 2020 tá bonito, vem no vermelho também. E agora eu vou responder umas perguntinhas para vocês. Bom, galera, primeira pergunta: aceleração, tá? Igual ou um pouquinho mais forte em relação ao modelo anterior, que era um VX também, que ele chamava 110, de 110 cavalos, porém tinha mais um cilindro. Eles reduziram um cilindro e buscaram a mesma eficiência e muito mais econômico. Velocidade final. Bom, não tem muito o que ver de velocidade final, até porque não é o objetivo desse jet, mas foi o que vocês viram aí, consideravelmente um casco maior e mais largo do que o anterior e anda igual ao anterior ou muito parecido. Isso significa que o motor, mesmo com um cilindro a menos, tem mais dinâmica e, o melhor de tudo, economiza mais combustível, porque no nosso país o nosso combustível é bem caro, né, galera? Curva. Bom, faz muita curva, muita curva mesmo para um jet de entrada, né, diríamos assim, porque o EX da Yamaha não vem. Então, para ser um jet de entrada, que é o que vem para o Brasil, faz muita curva. E quando você pilota, você pode fazer curva de dedo embaixo, você vê que ele garra muito na água. Então você entende o recado, que não é à toa que a Yamaha colocou o motor 1800 Supercharger neste casco aqui, que é a parte de baixo, que é o que manda, galera, é igualzinho, tá? No 2021 também é tudo igual embaixo e a parte de cima é alterada, que aí vem painel digital e etc, e touchscreen, etc. Navegabilidade. Ó, eu andei no mar com esse jet, tá? E agora aqui. Bom, já andei muitas vezes nesse VX, desde o 2015 até o 2020, que foi a última versão neste design. E a navegabilidade é muito superior ao anterior. Muito. Principalmente no mar. Quando você anda com passageiro, você percebe que ele é muito melhor. E tem uma coisa que a Yamaha resolveu nesse casco, que o VX anterior, todo mundo reclamava que ele molhava demais. Aqui, ó, cabelo sequinho, ó, tô sequinho. E fiz um teste rigoroso. Tudo bem, estamos no liso, mas o outro, em curvas, um pouquinho de marola que você pegava, ele já te molhava. Isso melhorou muito, inclusive na questão de navegabilidade também. Funções do painel. Ó, pessoal, eu senti falta aqui, ele mostra velocidade, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, ele mostra velocidade, voltagem da bateria, nível do combustível, se ele tá travado ou não para dar partida, que tem no controle, e o Lower Mode, que é uma outra luz que você ativa para quem sabe pouco andar, ele corta o giro. Aqui o orímetro, esse jet está com 41 horas, e
Embaixo da velocidade, ele marca também alguns problemas, falta de combustível, ele apita e pisca aqui, mas marca frente, F, N e R, que é freio neutro e ré, e o contagiro em cima. É o seguinte, são as coisas mínimas necessárias para você poder navegar, e de uma forma digital. Porém, sinceramente, pelo preço que ele custa, não importa se lá fora ou aqui no Brasil, eu senti um pouco de falta de comandos. Por exemplo, podia mostrar, não autonomia, que está nos jets completos, mas consumo instantâneo. Isso é legal para a pessoa saber se ela está exagerando muito na dose ou não, para ela chegar no seu destino. Porém, eu tenho uma notícia boa para você que ficou triste com o que eu acabei de falar. O 2021 eles resolveram isso em tudo, tá? A gente está esperando chegar para fazer o teste. Além dele ser colorido, ele é inteiramente digital e touchscreen. Parece uma tela do smartphone, igual ao pai maior, que é o FX, o casco FX, que é acima do VX. Evolução em relação ao modelo anterior. Galera, evolução máxima. Nem se compara, não tem nem como comparar com a versão anterior. Talvez de top speed, mas de resto, incomparável, absolutamente superior. E só o fato de melhorar aquele negócio que jogava água na cara e aumentar o dinamismo, né, a navegabilidade do casco, tanto no liso quanto no mar, ficou top. Isso aí a Yamaha mandou bem. O que se percebe quando está navegando? Eu vou comparar de novo em relação ao anterior. Se percebe muito mais confiança, né? E o fato de não jogar água no rosto, muito menos incômodo. Eu não tô nem aí, né? Mas tem muita gente que se importa. Eu resolvo desse jeito. Para mim, resolvo assim. Mas, no longo prazo, numa viagem longa, pode ser que isso incomode. E se percebe também no mar, muito mais tração em relação ao anterior, porque eu não sei o que acontece no VX antigo, ele dava meio que uma reclamada assim, você pulava e soltava, ele dava uma arranhada para depois captar, talvez captador ou o desenho ali do tubo onde passa a água para o hélice propulsionar. Aqui pum, muito rápido. O motor 1.0 com um cilindro a menos, ele tem muito mais pegada e tem muito mais dinamismo, muito mais navegabilidade, então você acaba sentindo muito mais confiança. Bom, galera, é isso, ficamos por aqui, mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, o VX 1.0, ele é dedicado não para ficar fazendo isso direto que eu fiz, mas eu coloco em teste rigoroso para vocês verem até onde ele pode chegar. É para você que está buscando um jet econômico, que dá para levar 3 pessoas, fazer um esporte a reboque, se divertir e ter muita eficiência de combustível em relação ao anterior. Valeu, galera, um beijo no coração e até a próxima.